Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Fourier. Ainda criança, ele ficou órfão de pai e mãe. A Igreja Católica cuidou de Fourier e seus 14 irmãos. Na escola, ele se mostrou excelente em matemática. Certo dia, refletiu bastante e decidiu que queria ser padre. Em 1787, entrou para esta abadia. Mas lá, assim que largava os estudos da Bíblia, pegava um livro de matemática para estudar. Então ele chegou à conclusão de que não queria ser padre. Em 1789, saiu da abadia. Em 1790, se tornou professor de matemática na escola onde tinha estudado. Fourier esteve bem envolvido na Revolução Francesa e, inclusive, foi preso em 1794. Neste mesmo ano, se tornou aluno da Escola Normal. Esta instituição tinha sido criada para aperfeiçoamento de professores e Fourier se destacou lá como sendo um dos melhores alunos. Teve aula com Lagrange, Monge e Laplace. Em 1795, Fourier se tornou professor da Escola Politécnica. Em 1798, Napoleão invadiu o Egito e levou com seu exército uma equipe de cientistas. Eles tinham que saber o que saquear do Egito. Fez parte dessa comissão Fourier. Lá no Egito foi criado o Instituto do Cairo, que tinha tarefas administrativas e arqueológicas. Fourier trabalhou aqui e ele foi, inclusive, um dos responsáveis em saber o que se fazer com a Pedra da Roseta. Em 1801, Fourier voltou do Egito para a França e pensou que voltaria a dar aulas lá na Politécnica. Mas recebeu um convite de Napoleão, se tornar prefeito. É que Napoleão tinha visto o ótimo trabalho de Fourier lá no Instituto do Cairo e viu que ele era um bom administrador. Durante 14 anos, Fourier foi prefeito. Nesse cargo, ele tinha bastante tempo disponível, que utilizava estudando matemática. Em particular, o aquecimento de metais. Aqui eu tenho uma chapa metálica. Vamos colocar uma hipótese bem forte. Se eu pegar uma posição X, os pontos que têm esse mesmo X estão todos na mesma temperatura. Então, esse ponto aqui e o ponto que está acima dele possuem sempre a mesma temperatura. Mas a temperatura varia de acordo com a posição X. Eu estou procurando uma função U que para cada posição X dê a temperatura, só que essa temperatura em momentos diferentes pode variar. Então o que se procura é uma função temperatura que depende da posição X e do tempo T. Fourier entendeu que para encontrar essa função, o que se deve fazer é resolver um problema como esse daqui.
Isso aqui é o que se chama de EDP do calor, equação diferencial parcial do calor. Fourier entendeu como modelar o problema e encontrou a sua solução. Temperatura na posição x no tempo t. Escreveu este artigo aqui em 1807, que foi enviado à Academia de Ciências de Paris. Quem pegou esse artigo para ler foi Lagrange, Monge e Laplace, esses daqui, e também Lacroix. Mas eles perceberam que esse trabalho continha um erro muito grande. É que é o seguinte: em 1753, Daniel Bernoulli foi o primeiro a pegar uma função bem específica e a escrevê-la como uma soma de cossenos e senos. Fourier pegou essa ideia e disse o seguinte: olha, qualquer função f pode ser escrita dessa maneira aqui. E ele usou esse argumento para fazer o seu trabalho. E logo, esses matemáticos perceberam que isso aí não é verdade. Não é toda a função que pode ser escrita assim. Na verdade, foi só em 1839 que Dirichlet entendeu quais são as condições que uma função precisa ter para ser escrita dessa maneira aqui. Isso aqui é o que hoje nós chamamos de série de Fourier. Mas, na verdade, Daniel Bernoulli já tinha usado isso aqui antes, mesmo que fosse em um caso bem específico. Não teria problema em se chamar isso aqui de série de Daniel Bernoulli, mas por usos e costumes ficou série de Fourier. Fourier foi totalmente original em montar a equação do calor e em resolvê-la, mas ele usou uma ferramenta que já existia. Essa daqui, inventada por esse daqui. Então, esse trabalho foi rejeitado pela Academia de Ciências de Paris. Só que isso aqui era em época de guerras napoleônicas. E o problema do aquecimento de canhões era muito importante. Em 1811, a Academia de Ciências de Paris propôs um prêmio para o melhor trabalho que tratasse da condução de calor em metais. Fourier disse o seguinte: olha, eu estou submetendo aquele artigo lá de 1807. E ele ganhou o prêmio, mas com ressalvas. Disseram: Fourier, tudo bem, você tem o melhor trabalho sobre condução de calor em metais, mas nós sabemos que ele está errado em uma parte, aquela que diz que qualquer função pode ser escrita assim. E aconteceu o seguinte: tradicionalmente, a academia imprimia os artigos vencedores. O artigo do Fourier não foi impresso, porque se sabia que tinha aquele erro. Em 1822, Fourier se tornou o secretário da Academia de Ciências de Paris. E por muita coincidência, nesse mesmo ano uma versão completa do seu trabalho sobre a condução do calor
foi publicada pela academia. Então ele pegou aquele artigo rejeitado, expandiu e escreveu este livro aqui. Aqui eu mostro uma parte em que aparece aquilo que hoje nós chamamos de série de Fourier. E aqui outra parte em que aparece uma primeira versão daquilo que hoje nós chamamos de transformada de Fourier. Fourier publicou diversos artigos, e a grande maioria deles trata de condução de calor, determinar temperatura. Aqui um que é desse assunto, mas é um pouco diferente. Ele quis entender por que é que a temperatura da Terra é do jeito que é. Por que que aqui não é muito mais frio ou muito mais quente? E provavelmente, pelo fato de ter vivido uns bons anos lá no Egito, onde era muito quente, ele se interessou pelo estudo de calor e, em certo momento, decidiu entender como é que funciona o calor em pessoas. E Fourier vivia em uma casa que era muito quente, era extremamente abafada. E, além disso, aquele ambiente extremamente desagradável de quente, ele usava roupas pesadas. Quem entrava na casa do Fourier não conseguia ficar lá dentro, e ele ficava lá cheio de roupas, porque ele estava tentando entender agora como é que funciona a condução do calor em pessoas. O que se diz é que as condições dentro daquela casa eram tão ruins que Fourier morreu de ter se cozinhado. Oficialmente ele morreu do coração, mas certamente teve influência do ambiente inóspito que tinha criado para si mesmo, fazendo aquelas experiências sobre como é que funciona temperatura e ser humano, qual é a relação entre isso daí. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal, e é isso daí.